Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem a receita de macarrão, espaguete, carbonara, ao sugo, aí vai ficar a seu critério. Mas a base, né, dessa massa é a cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo, que equivale mais ou menos para um prato para uma pessoa. Então se eu vou fazer tipo com 2 ovos, 200 gramas, vai dar respectivamente aproximadamente para 2 pessoas. Pesou essa farinha, adicionou os ovos, você pode ir misturando com uma colher até dar uma incorporada na massa e depois você vai ter que sovar ela na mão. Então você pode colocar, né, numa pedra, no mármore e ir sovando essa massa até ela tipo, né, incorporar todo esse ovo com a farinha e ela ficar bem lisa, homogênea. E aí você pode ir colocando um pouco de farinha também na pedra, justamente para não ter perigo de grudar e depois você conseguir abrir, tanto usando um rolo, né, desses de massa, ou até uma garrafa de vidro, obviamente tomando um pouco mais de cuidado, ou usando aquelas maquininhas, né, tipo, que você consegue na mão, tipo, ir girando ela, aquele cilindro, e aí você vai, tipo, né, amassando essa sua massa, e depois você põe na opção lá para cortar. Você consegue abrir ela na mão e com uma faquinha, né, tipo, de corte, fazer as tiras do seu, né, macarrão, etc. Você pode até usar uma maquininha dessa daqui que você consegue justamente abrir a massa e cortar ela já depois, né, do jeito que você quer ou prefere, ou usando uma faca. Depois você consegue também, assim, bem tranquilamente já dar formato aí a sua massa. Aqui 200 gramas da farinha de trigo com esses 2 ovos, que aí, tipo, a ideia é fazer a massa para 2 pessoas. Mas você pode ir aumentando essa quantidade de acordo aí, obviamente, com a sua fome e a quantidade de pessoas que vão se deliciar com essa massa. Aí depois de incorporar bem essa massa usando a própria colher nesse bowl, a gente termina de sovar ela nesse mármore. Coloca um pouco de farinha, você vai verificando, né, se ela começa a grudar ou não, e vai justamente fazendo esse movimento. Você vai dobrando ela e empurrando, dobrando e empurrando, até ela ficar bem assim, tipo, lisa, uniforme, vai virando ela, você vai tipo abrindo ela para um lado, abrindo ela para o outro, vai colocando, né, mais farinha, vai enfarinhando e vai tipo justamente sovando ela para ela ficar bem assim uniforme. Depois que você, né, conseguir fazer ficar bem tipo uniforme, deixa ela descansar dentro do bowl mesmo por uns 10 minutos, coloca um pano de prato úmido por cima também se você quiser. É quase a ideia, né, de fazer um pão, artesanal que seja, só que ela não vai crescer, é só um tempo de descansar. E depois você pode começar a abrir ela já com, né, esses rolos, uma garrafa, etc. Aí depois de deixar a massa descansar por uns 10 minutos, a gente cortou ela no meio só para ficar mais fácil para abrir. Você pode cortar até um pouco menor. E aí com o auxílio dessa garrafa de vidro, depois obviamente de higienizar, a gente vai abrindo ela em cima, né, do mármore. Então, tipo, eu fui abrindo, esticando ela meio que para os lados e tentando deixar ela o mais fina possível. É meio que tipo a gosto. Então ela tá bem fininha. Agora aqui com a faca eu vou começar a fazer os cortes. E enquanto isso você já pode ir aquecendo uma panela com água, de 2 a 3 litros de água. E também fazendo o molho aí, né, do seu gosto, que é o caso aqui. Já estou preparando aí, tipo, a parte, né, da cebola, tomate, etc. Aí para cortar a massa, eu enrolei ela um pouco para um lado, né, deixando esses 3, 4 dedos, ela desse outro lado e aí facilita o processo. Então, tipo, eu venho com a faca afiada e corto ela na tirinha. Eu tô cortando com um pouco menos de 1 centímetro, porque eu quero ela um pouco mais larga. Mas você pode cortar ela, tipo, se você quiser bem mais fininha, tipo, tendendo a ser um espaguete, só que fica também um pouco mais difícil de você cortar. Mas, né, essa ideia de deixar aí 1 centímetro mais ou menos, a massa fica boa e você consegue depois também apreciar com o seu molho aí de preferência. Aí depois de abrir toda a massa, a gente pendurou ela, tentando deixar, né, ela justamente uma afastada da outra, para não ter perigo de grudar, mesmo ela estando enfarinhada. A água já está fervendo, com um pouquinho de sal. E aí agora é levar para cozinhar. E aí você vai tipo acompanhando 8, 9 minutos mais ou menos de cozimento, mas
pode ser que seja um pouco menos ou um pouco mais, dependendo aí, obviamente, da espessura de como você deixou a massa. Se você abre ela naquelas maquininhas, você consegue controlar melhor a abertura da massa, obviamente, e deixar ela mais fina ou mais grossa uniformemente. Como a gente abriu pela garrafa, assim, você acaba deixando ela normalmente às vezes um pouco mais grossa, que é um pouco mais difícil de abrir, mas ela vai ficar tão boa quanto. Aí com a água fervendo, nesse meio tempo a gente já foi fazendo a parte aqui do molho de tomate com bacon, cebola, alho. E aí agora a gente vai pegar um pouco da massa e colocar nessa água. Não vamos colocar toda ela de uma vez para não ter perigo de justamente acabar grudando, né, uma parte com a outra. Então vai cozinhando ela aos poucos. Aí depois de deixar ele na água fervente por aproximadamente 8 minutos, a gente foi provando, ele está bem al dente. E agora a gente vai acrescentar o nosso molho aqui de tomate com bacon, etc. E já está pronto, é só agora consumir. Bom apetite!